Olá, tudo bem? Eu não sei quem está aí do outro lado, mas obrigado pelo interesse. O meu nome é Henrique. Em cada vídeo eu tomo café, exponho um quadro, sempre com alguma foto diferente de minha autoria, e reflito sobre um tema qualquer. São só palavras. Sinta-se à vontade para deixar um comentário ou para ver algum outro vídeo do canal. Você está em um café, uma foto e algumas palavras. Pessoas falando. Quem nunca teve dificuldade em se concentrar em alguma pessoa específica falando? Certas pessoas exigem de nós um esforço maior do que outras. Não se trata de dicção ruim por parte delas ou algo parecido. Simplesmente é assim. Às vezes a pessoa pode ser muito acadêmica, usar uma linguagem muito técnica, ser antipática, usar um tom inadequado, ter mau hálito, ou simplesmente falar mal mesmo, né? Não se expressar bem. E você se distrai fácil, sua cabeça começa a pensar em outras coisas. Não se trata de nenhuma patologia neurológica sua, como déficit de atenção ou algo do tipo. É algo bem específico, só acontece mesmo com determinadas pessoas. Com algumas pessoas não adianta, você não acompanha. Eu gosto de estudar e, de certa forma, classificar os interlocutores. Tem aquelas pessoas, por exemplo, que falam de forma rápida, confusa e ambígua, balbuciam palavras sem sentido. As frases são desconexas, você fica esperando que elas cheguem em algum lugar e nada. Começam um assunto, migram para um outro e não fecham o anterior. Numa incontinência verbal torturante. Você, por educação, apenas balança levemente a cabeça, como se estivesse acompanhando, mas na verdade não entende absolutamente nada. Depois de 15 minutos, você só percebe que os lábios da pessoa estão se mexendo. Já a sua cabeça está voando pela galáxia de Andrômeda. Tem aquelas que falam de forma assustadora, as palavras são sempre ásperas. Às vezes é só o jeitão mesmo delas, né? Mas as palavras saem tão brutas e o olhar é tão reto e seco que você fica até com medo de fazer alguma pergunta. A fala é tão cortante e agressiva que chega a te causar um tipo de misofonia. E por vezes, né, você precisa se proteger para não receber uma cusparada na cara. Agora, tem aquelas que falam mesmo sempre em um tom exageradamente alto e desafiador, como que a caça de alguém para uma calorosa discussão. Pouco importa o local, pode ser em um aniversário de criança. Tem aquelas que não dão a mínima chance de você falar. Todo mundo tem alguma história para contar, só que poucos, muito poucos, têm a chance de contar as suas e serem ao mesmo tempo ouvidos. A conversação precisa ser uma via de mão dupla. Aquele que fala muito, não sabe como se comportar quando chega a hora dele de ouvir, é o famoso chato. Tem aquelas que não se contentam em falar apenas pela boca, interagem também intensamente com os olhos, sobrancelhas, braços e mãos, balançam os cabelos, coçam o nariz, depois as orelhas e o pescoço, como se tivessem algum tipo crônico de alergia, contraem os músculos, mexem freneticamente as pernas e os pés, massageiam os cabelos, ajeitam os óculos, enfim. E você fica ali, apoiando a cabeça na palma da sua mão, tentando decifrar toda aquela enxurrada de sinais subliminares. 10 minutos de conversação e você já está esgotado, né? Tem aquelas que falam como um bebê, outras que falam quase qualquer palavra no diminutivo. Que bonitinho essa sua toalhinha, tão delicadinha. Vai ficar uma gracinha com aqueles copinhos coloridinhos que você comprou na lojinha. Tem aquelas que falam bem pertinho, quase que sussurrando, segurando as suas mãos, olhando desconfiadas para os lados, como se estivessem fofocando ou espalhando algum boato. E geralmente estão. Começando sempre com o leviano. Você ouviu o que andam dizendo por aí? Tem aquela pessoa espetacularmente bonita que dificulta a sua concentração.
Enquanto ela fala, você fica olhando para ela com aquele sorriso bobo, lutando contra os seus malditos hormônios para se controlar. Fica em uma luta interna contra sentimentos herdados pelos ancestrais para a perpetuação da espécie, com demônios em seu ouvido, te dizendo para desviar o olhar para o seu corpo sexy, naquele esvoaçante vestido vermelho. Você contempla seus lindos lábios suavemente se mexendo, se atenta ao movimento sensual de suas sobrancelhas, vê pássaros e lindas borboletas voando ao redor de sua cabeça, fogos de artifício, coisas assim, mas não consegue acompanhar quase nada do que ela diz. Tem aquelas que só falam sobre política, outras só falam de sexo, outras não conseguem resistir a uma piada, outras sempre possuem alguma coisa ruim para dizer ou profetizar, como arautos de maus agouros. Tem aquelas que falam como se estivessem indo a algum lugar. Falam alguma coisa, saem de perto, voltam, falam mais alguma coisa, dão 2 passos para trás, olham ao redor, voltam e assim por diante. E quando no meio de uma conversa alguém te diz, escuta, vou te falar uma coisa agora com sinceridade. Então, peraí, então essa pessoa não foi sincera em tudo que me disse antes, né? Tem aquelas, né, gente, que a cada frase de uma conversa informal dizem, está entendendo? Entendeu? Caramba, é um bate-papo ou é uma aula na escola? E as pessoas de serviços de atendimento por telefone, depois de 50 minutos esperando, 5 atendimentos já iniciados, cujas ligações caíram, vários números absurdamente longos e inúteis de protocolos anotados, você enfim consegue ir adiante. Só que essas pessoas falam rápido, em um sotaque diferente de tudo que você já ouviu, quase que um dialeto, e não fazem muito esforço para que você o entenda. Raramente te dão chance para perguntas. Em alguns casos, falam extremamente baixo, a voz não projeta, parece que não querem que você as escute. São pessoas trabalhando em uma atividade exaustiva, geralmente mal remunerada, mas a impressão é de que é tudo feito de propósito, por maldade mesmo, desde o início da sua ligação. Algum tipo perverso de conspiração para tomar o seu tempo e te enlouquecer. Há exceções, é claro, mas geralmente são pouco pacientes e gentis, isso sem falar do eco da ligação e do barulho de fundo que parece vindo de um barracão de escola de samba em pleno ensaio. Se eu mal posso ouvi-las e entendê-las, fico imaginando a dificuldade para pessoas com mais idade e com distúrbios auditivos. E nas reuniões, sempre tem pessoas que falam demais, pedem a palavra seguidas vezes, falam e não dizem nada. O tempo termina, nunca é suficiente para esses tagarelas, nada de objetivo foi decidido e, para a alegria deles, outras reuniões são marcadas. Até mais, gente.